Boa noite. Estamos mais uma vez aqui na aula do curso de Relações Étnico-Raciais e Currículo, um curso que é promovido pela Subsecretaria de Projetos Transversais, Cooperação e Articulação Institucional e coordenado pela Coordenação de Educação na Diferença. Hoje, nesse módulo dos povos indígenas no Brasil, nós vamos receber a professora Ana Paula Silva. A professora foi convidada por nós por ser uma referência também em pesquisa dos povos indígenas. Ana Paula ela é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Memória Social da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, onde também é mestre. É licenciada em História pela Rural do Rio de Janeiro. Atualmente é pesquisadora associada do Programa de Estudo dos Povos Indígenas da UERJ, o ProIndio, onde atua como formadora na ação Saberes Indígenas na Escola. Me parece que com uma parceria também com a UFMG. E pesquisadora do Laboratório de Pesquisa em Oralidade, Laboral, Unirio. Tem experiência na área de História dos Povos Indígenas na América do Sul, notadamente no Brasil, com ênfase em história indígena, atuando principalmente nos seguintes temas: índios na cidade, saberes tradicionais e diplomacia indígena. Um tema interessantíssimo que a professora Ana Paula vai trazer para nós hoje. Eu conheci o trabalho da professora Ana Paula, mais uma vez mostrando esse livro, que eu considero como uma referência para a gente que está aqui no segundo módulo, que é Memórias e Patrimônios Indígenas, organizado pela professora Regina Abreu, que esteve conosco no segundo encontro, e pelo professor José Ribamar Bessa. E a professora Ana Paula tem um artigo nesse livro que me mobilizou a trazer a professora com esse tema. Me parece que pode ser um tema bastante interessante para nós, professores de História. Eu também, professora Ana Paula, sou professora de História, e temos até uma outra Ana Paula aqui, Ana Paula Forte, que também é professora de História. Então, me parece que é um tema que pode se desdobrar em temas de sala de aula. E é um tema muito novo, que sequer um dia eu imaginei nessa temática de diplomacia indígena. E você, com bastante originalidade, traz essa temática. Queria te agradecer, em nome da Secretaria Municipal de Educação, por você ter se disponibilizado a vir aqui conversar conosco, a dar essa aula de uma forma bastante generosa. E não tenho dúvidas de que todos nós aqui, mais uma aula, depois da aula da professora Regina, da professora Adriana, e certamente com você, e depois com o professor Libânio, que vai vir falar sobre o Rondon, depois a Cristina, nós vamos ter também com você uma aula incrível, como tem sido. Tá? Então, receba a nossa gratidão, e agora vamos te acompanhar aí nas reflexões. Eu estou muito curiosa para conhecer um pouco dessa diplomacia indígena. Olá, boa noite. Gostaria muito de agradecer a Cristiane, Gonçalves, né, que é coordenadora de Educação e Diferença na Secretaria Municipal de Niterói, Educação de Niterói. Agradeço demais esse convite, é um prazer estar aqui nesse momento de pandemia, né? Como nós estávamos conversando, hoje é um dia histórico para os povos indígenas e para nós, porque está sendo votado a questão do marco temporal, então esperamos que, enquanto a nossa aula, o nosso bate-papo aqui, a nossa conversa está acontecendo, espero também que lá em Brasília as boas energias estejam, né, fazendo com que os juízes possam dar um veredicto favorável aos povos indígenas, ao Brasil, à natureza, a todos nós, né? O mundo, né? Porque nós já sabemos que a Amazônia, a influência da Amazônia, da temperatura, é do mundo todo, e é claro que os impactos que os povos indígenas vão sofrer, nós também terão consequências não apenas para eles, mas para a gente também, se esse projeto de lei for passado, né? Espero que não. Bom, então, boa noite a todos e todas, né? Eu agradeço demais a presença de todos vocês que nesse dia aí reservaram esse tempinho para ouvir um pouco aqui sobre minhas pesquisas, mais precisamente sobre os indígenas no Rio de Janeiro, que eu tenho me especializado, como a professora Cristiane falou, eu sou historiadora, e as minhas pesquisas, pesquisa de mestrado e doutorado tem sido na área de história e arquivo,
povos indígenas no Rio de Janeiro, na área de arquivo. O doutorado é um pouco sobre índios nas cidades do Rio de Janeiro, né, no século XIX, mas eu também tenho um trabalho com os Guarani, a quem eu tenho aprendido muito, e aqui no programa de estudos de povos indígenas, né? Então, se você puder colocar a nossa apresentação, só para vocês seguirem um pouco, é o que eu preparei, como a professora falou, Cristiane, esse artigo do Itapucu, ele está no livro, né, que foi organizado pelos professores lá da Unirio, entre eles o professor Bessa, que foi meu orientador, mestrado e doutorado. E eu vou dizer um pouco para vocês, será que você agora que tem um comando, né, Cristiane? Tem um comando da apresentação, como nós falaremos hoje do Itapucu e um pouco dessa comitiva indígena que foi do Maranhão, né, da ilha do Maranhão para a França, eu achei pertinente colocar essa imagem, que é um pouco uma gravura, né, que mostra um pouco o Tupinambá, os Tamoios, né, também como era conhecido aqui no Rio de Janeiro. E aí tem no centro o manto Tupinambá, que nós temos lá na Dinamarca, que hoje já é símbolo de identidade dinamarquês, né? Mas que saiu aqui do Brasil, né? Dos povos indígenas aqui do Brasil, está bem preservado, e eu acho que de lá ele não volta nunca mais, né? Até porque o Brasil não teria condições financeiras de manter o manto, né? Que é muito bem preservado lá. Então, acho que é melhor ficar por lá nesse momento, né? E acho que também como elemento de identidade dinamarquesa, ele não volta nunca mais para o Brasil. Bom, mas para além dessa discussão, você pode passar aí para mim, por favor? Então, assim, vou mostrar um pouquinho para vocês como que eu cheguei no discurso do Itapucu. Porque, na verdade, o meu mestrado era sobre narradores e etnossaberes em fontes francesas do século XIX. Eu estou passando aqui, mas é porque você disponibilizou o PDF, então, é claro, a gente tem que passar com a seta para baixo. Eu salvei em dois formatos, PDF e no próprio programa que eu fiz, né? Porque senão, se der algum problema. Então, assim, a partir de uma metodologia que eu até menciono no artigo, né, que é o Itapucu e o Rei, porque, assim, primeiro que o Itapucu, assim, o discurso dele, claro, de acordo com os meus objetivos do mestrado, eu não pude ali naquele momento discutir o discurso. Por quê? Porque ali eu estava com interesse em ver memória, saberes tradicionais, língua tupinambá, né? Que nessas crônicas. Então, mas foi através desse projeto de mestrado que eu me liguei nessa questão do discurso do Itapucu, porque eu fiquei muito curiosa para saber se havia uma diferença entre o que o D'Abeville traduziu, o que o Itapucu disse e o que o D'Abeville traduziu. Então, como a professora Ruth Monserrat, que é linguista do Museu Nacional, hoje ela está aposentada, ela foi minha co-orientadora, porque para lidar com, assim, além dessa questão dos narradores, que era memórias, biografia desses personagens, porque na história do Brasil, como nós temos visto, né, e a gente está com um processo de revisionismo dessa história tradicional, convencional, né, os povos indígenas, como as populações negras, populações tradicionais, eles não têm um lugar de privilégio dentro dessa narrativa, né? No século XIX, como o Brasil, enquanto nação, né, como país está sendo engendrado, porque a nossa independência foi em 1822. Então, o lugar dos índios foi aquele do índio do passado, né? O índio do século XVI, junto com os que tinha toda uma influência do romantismo, né? Dos românticos, dos tupinólogos nessa construção da narrativa do Brasil, da história do Brasil, que gerou problemas e gera até hoje, porque muitas pessoas acham que o lugar do índio é lá no mato, que o índio é aquele índio do século XIX, pena, mas só que o mundo mudou, nós mudamos, os povos indígenas também mudaram, né? Então, essa narrativa desse índio, esse olhar distorcido sobre os povos indígenas, sobre essas sociedades, ela vem sendo construída ao longo desses
séculos pós-independência, né? E de uma forma muito negativa para os povos indígenas. Então, assim, a chamada nova história indígena vem exatamente desconstruir esse olhar sobre os povos indígenas, esse olhar preconceituoso, né? Sobre os povos indígenas e colocá-los num lugar de protagonista, de agentes dessa história. Então, o meu objetivo ao falar dos narradores era exatamente ver esses indígenas, homens, mulheres, claro que se destaca, tem um destaque maior para os homens, né? Mas hoje nós vemos que as mulheres, o movimento das mulheres indígenas está muito forte, está atuante, muitas mulheres estão aí na linha de frente, como a Sônia Guajajara, a Munduruku, que agora eu esqueci o nome dela, maravilhosa, está fazendo direito, a Célia Chacriabá, né? Enfim, então, inclusive, ameaçada de morte por conta dessa atuação das mulheres. E essa atuação, ela vem desde muito tempo, desde que os índios são indígenas, né? Então, assim, nós é que hoje tem um olhar, a historiografia, os pesquisadores estão olhando para esse movimento das mulheres indígenas, mas a atuação delas, como a gente, já vem há muito tempo. Só que nas crônicas, pelo menos essas que eu peguei, né, que são as francesas, para analisar a França Antártica no século XVI e a França equinocial, né, no Maranhão, na Ilha do Maranhão, eu peguei autores franceses para fazer essa comparação. Você encontra muito mais lideranças masculinas dialogando com esses cronistas, né? Então, então, meu interesse era fazer uma biografia, ver como que essas lideranças atuaram nesse momento de consolidação do projeto colonial no Brasil. A importância das lideranças para, por exemplo, os portugueses serem os nossos colonizadores. Porque sem essas alianças com os povos indígenas, os europeus jamais se estabeleceriam aqui no Brasil. Então, isso é muito importante, né? Porque você vê que as lutas por exemplo, de expulsão dos franceses de Tupinambá no Rio de Janeiro, foi uma luta de tamoios com Temiminó, né? com os Tupiniquim, muito mais do que franceses e portugueses. Então, aí a importância dessas lideranças no projeto de construção do que seria, né, a colônia portuguesa aqui no Brasil, e acredito que em outras regiões também. Então, eu peguei o trabalho do André TV, as crônicas do André TV, do Jean Delery, do Claude Dabeville, aqui para o Rio de Janeiro, né, o Claude Dabeville e o Yves Debré para o Maranhão. E aí eu fui fazer toda uma sistematização dos saberes ligados à fauna, flora, saberes de uso de remédios, plantas, né, rituais, enfim, porque e aí eu vou falar um pouquinho com vocês um pouco mais à frente, esses cronistas, quando eles vinham, eles não vinham, eu vou lá, claro, tinha todo um encontro, né, a descoberta, vamos colocar essa descoberta entre aspas, né, dessas novas possessões de terra na América, que é o continente americano. Isso gerou um imaginário do europeu floresceu, né? Existem vários trabalhos aí falando sobre essa importância da América, né, das plantas para a Europa, inclusive porque tinha todo o processo lá nesse momento que o continente americano, né, a Via Yala, como diziam os povos indígenas, né, a América foi invadida, né, pelos europeus. A Europa passava por muitos problemas, né? Peste, e depois nós vamos ver que o Claude Dabeville e o Debré voltam, né? As crônicas deles estão sendo escritas, até o Dabeville, e o próprio André TV, em certo sentido, e nessas batalhas, nessas disputas de franceses e huguenotes, né? Então, para a gente ver também, isso vai influenciar, por exemplo, na edição da crônica do Yves Debré, né? Então, meu interesse naquele momento era esse. E guardei para mim esse discurso do Itapucu, porque está ali na crônica do Claude Dabeville. As últimas, quando ele vai falar exatamente sobre os indígenas, porque quando ele está no Maranhão, ele chega em 1612, aí no final de 1612, passam 3 ou 4 meses no Maranhão, e ele vai para a França, um conselho de Murubitiaba, né, como eram conhecidas as grandes lideranças
tupi, se reúne e escolhe 6 pessoas, 6 indígenas, para irem numa delegação, né, numa embaixada, conversar com o rei. Então, é nesse momento que nesse contexto que o discurso do D'Abbeville, do Itapupu, vai ser registrado pelo D'Abbeville. Aí, uma coisa que eu estava falando e um pouco que gostaria de voltar, é assim, que esses autores, né, esses padres, esses viajantes, eles liam muito o que estava sendo produzido, né, sobre essas populações. Então, eles não vinham assim, vou lá, vou conhecer os índios. Não, eles vinham com uma bagagem, né, de leitura, claro, carregando ali todos os seus imaginários, todos os seus preconceitos, né, todo o seu olhar, que eles vão nomear esse novo continente, essa nova sociedade a partir dos seus próprios conceitos, né? E aí, claro, o Boaventura Santos lembra, claro, que uma das questões, né, da colonização do saber, né, do conhecimento, é exatamente a classificação. Então, eles vão classificar todo esse universo indígena, esse universo do maravilhoso, do selvagem, tudo a partir das suas próprias concepções. Então, essas crônicas são muito importantes para a gente. Por exemplo, no André TV tem relatos fantásticos sobre a cosmologia dos tupi. E isso foi muito importante para os trabalhos do Vero de Castro, do Renato Stuttman, quando está falando, por exemplo, de cosmologia, né, cosmopolítica tupi. Né? Ele tem um livro, que foi a tese de doutorado dele, o principal... Agora eu não vou lembrar o nome, mas eu tenho um livro aqui, eu esqueci de pegar aqui para vocês, mas ele vai falar sobre essa cosmologia tupi, muito baseado em todas essas fontes e também no trabalho do Viveiro de Castro. Então, por exemplo, o Claude D'Abbeville, ele faz todo um mapeamento das aldeias, né, diversos saberes. Então, e também você vai notar nessas fontes que existia alguns temas foram muito bem documentados, selecionados por esses autores, né? Por exemplo, a antropofagia, a poligamia, né? A natureza, por exemplo, o nome de as plantas, os bichos, tudo que eles consideravam muito diferente, tinha muita coisa diferente da Europa, né? As paisagens da Europa, os animais, então, eles mapearam. Então, você tem assuntos, temas que são muito recorrentes nessas fontes. Eu gostaria, por favor, que você passasse para mim, Cristiane. Então, foi nesse contexto dessa pesquisa de mestrado que eu encontrei, me deparei com esse discurso e, assim, esse discurso é um discurso muito raro, né? Porque a gente quase não tem discursos em línguas indígenas no período colonial, pelo menos não aqui no Brasil, né? Para a América Hispânica, por exemplo, nós temos cartas, tem ricos documentos sobre essa, né, da escrita indígena, mas no Brasil é muito difícil. Nós temos as cartas dos potiguaras, vamos esquecer, né, do Felipe Camarão, ali no contexto da invasão dos holandeses. Então, nós temos que são documentos preciosíssimos, que falam, ali está tentando, né, são os indígenas, os potiguaras que estavam a favor dos portugueses, tentavam fazer com que os potiguara, que eram do lado, estavam favoráveis aos holandeses, né, mudar de lado, né? Cada um tentava ali persuadir o outro, mas, assim, tem já estudos linguísticos sobre essas cartas, que são maravilhosos. Se vocês quiserem, posso até enviar para vocês, da professora Ruth Montserrat, professora Cândida Barros, né? Tem feito um trabalho muito interessante, porque é isso, às vezes, sem o trabalho da Ruth, né? Como linguista, eu jamais poderia ver nas nuances que existem diferenças entre o discurso do Itapupu e o discurso, né, e a versão da D'Abbeville, por exemplo. Então, as línguas indígenas, o conhecimento das línguas indígenas é muito fascinante. Então, todas essas nomenclaturas, eu fiz glossários tupinambá, que eu trouxe só exemplos, né, para ver como que eles vão mapeando também a diversidade de conhecimentos que os indígenas tinham da flora, da fauna, por exemplo, tinha várias variedades de nomes de caju,
E, além disso, a gente percebeu, e isso já, né, já é uma coisa que já é público, né, a importância dessas línguas indígenas para a variação do português que é falado no Brasil. Né? Nós não somos os únicos que falamos português. O português de Portugal é muito diferente do português do Brasil, como também é de Angola, de outras partes do mundo. Por quê? Uma das questões é exatamente o enriquecimento das línguas indígenas no nosso português. E, por exemplo, uma versão do dicionário do Wise, né, o professor Bessa fala isso muito em alguns artigos e palestras dele, foram encontrados mais de 40 mil verbetes da língua tupi, só tupi, na língua portuguesa. E muito desses nomes tem a ver com a fauna, flora, com acidentes geográficos, né? Enfim. E é só para vocês verem a riqueza dessas línguas indígenas que vão também estar presentes, não apenas na nossa... Como a importância dos povos indígenas não está apenas na cultura, na língua, na cultura, no nosso modo de jeito de ser, né? Na culinária, também está na língua, né? Isso é muito importante. Por favor, Cristiane. Então, aqui só um exemplo para vocês verem, né? Bom, propriamente falando como que, através desse trabalho, bom, aí eu defendi a minha dissertação, e depois, tempo depois, eu pedi à professora Ruth Monserrat para discutirmos a questão desse discurso do Itapucu, que eu gostaria de fazer. Eu falei, Ruth, será que o Itapucu falou que o D'Abbeville será que o Itapucu falou é a mesma coisa que o D'Abbeville traduziu? Eu fiquei perguntando, né? Será que tem alguma questão aí? Então, quando o D'Abbeville ele vai para a França, como falei para vocês, tem uma reunião dessas lideranças e eles escolhem esses seis Morobixaba, né? Esses seis, na verdade, alguns não está lá dito que eles são guerreiros, né? Mas o Manem, por exemplo, Manem pode vir de Manema, o Panema, que é a pessoa que não é bom caçador, né? Então, não sei se todos eram grande liderança, mas eu acho que com certeza, o Caripirá e o Itapucu, eles são grande liderança, porque está assim escrito na crônica, né? Então, aí você pensa, bom, mas por que eles escolheram essas pessoas, né? Esses indígenas? Eu falei, será que tem... na crônica do D'Abbeville, nós achamos que eles foram escolhidos aleatoriamente. Mas, pelo menos, o Itapucu ele não foi escolhido aleatoriamente, porque o Itapucu já tinha ido para a França, já tinha conhecido o rei, como mostra o Afonso Arino, né, de Melo Franco, nesse livro, O Índio Brasileiro, a Revolução Francesa. Sim, porque o trabalho do pesquisador, né, do historiador, que trabalha em arquivos, arquivos é uma coisa fascinante, é maravilhoso, eu adoro, mas você... Não vai pensando que o conhecimento disponível na Biblioteca Nacional tem mostrado. Só que é isso, você tem que garimpar, né? Você tem que ir ali em busca daqueles vestígios, como diz o Ginsburg, né, para você poder reconstruir a história. Se você for apenas no relato do D'Abbeville, você acha que os índios foram escolhidos, foram ali e tal, tinham interesse apenas nas alianças com os franceses, mas não é bem isso. Eles já tinham uma experiência, inclusive, de estar diante do rei para poder conversar com o rei, né? Então, isso é importante. Então, desses 6 indígenas que vão... E aí, é uma coisa muito interessante que até o Guilherme Wilde fala numa revista, acho que é a revista Corpus, um número dedicado à oralidade, à escrita indígena, que é uma revista, né, que ele organizou, e tem alguns linguistas estão discutindo esse discurso as cartas dos Potiguara, e o Guilherme Wilde fala desse trânsito atlântico de indígenas, né? O Afonso Arino, por exemplo, ele mostra que desde a chegada dos europeus, invasões, muitos indígenas, mulheres, né, que assim eram espólio de guerra, os caras
faziam as guerras, destruíam aldeias, povoados e sequestravam os indígenas, levavam os indígenas, né, para serem suas mulheres, enfim, concubinas, toda uma história. E também essas lideranças iam muito, porque se a gente for analisar os aliados dos holandeses, né, os potiguares, muitos foram também para os Países Baixos, né? E há relatos que eles escreveram também documentos, mas além dessas cartas, 6 ou 7 cartas que existem, a gente não encontrou ainda essas outras cartas escritas por eles, que supostamente está em arquivos da Europa. A gente não encontrou. Mas para vocês verem que é muito recorrente. Eu encontrei o caso do Itapucu, e ele foi uma coisa assim, muito potente para mim, porque na minha pesquisa de doutorado, por exemplo, o 4º e 5º capítulos são dedicados à diplomacia indígena, que é um conceito forjado até pelos indígenas, e você, a partir de cada autor, você tem uma perspectiva mais contemporânea, e tem outros autores que já alargam um pouco mais essa discussão sobre o que é a diplomacia indígena, como, por exemplo, um autor que eu utilizei Cisneiro, esqueci agora o primeiro nome dele, mas ele discute a questão da diplomacia indígena como todas aquelas ações que os índios fazem, a partir de suas cosmologias ou não, que lutam por seus direitos, né? E hoje também tem a questão da cosmopolítica, né, que também é um tema muito interessante, que vem sendo discutido aí por vários antropólogos. Tem o Renato Stuttman, mas tem outros autores que estão discutindo, por exemplo, o Spencer Pimentel discutiu essa questão da cosmopolítica Kaiowá e Guarani na tese dele. Tinha um pesquisador que era aluno da professora Tânia Stolze Lima, que estava discutindo a questão da cosmopolítica sobre os Kayapó, que é fazer política a partir da cosmologia, do jeito de ser, da política indígena, da concepção política, do que é política para os povos indígenas. Né? E hoje você tem as escolas de diplomadas, eles escolhem alunos, homens, mulheres, para ter o conhecimento dessa diplomacia e atuar a favor. Eles são formados, por exemplo, vai a liderança tal, a pessoa, o homem, a mulher, que é escolhido esse ano ele vai para a escola, vai desenvolver determinada atividade para poder... o objetivo é adquirir esses conhecimentos da diplomacia, inclusive, que inclui também conhecimento de línguas, como o inglês, para estar atuando na ONU, e você vê que a ONU, né, não apenas na ONU, mas principalmente na ONU, a ONU tem sido uma instituição que tem abraçado muitos povos indígenas. Você tem um fórum permanente de conhecimentos tradicionais, mas tem outros fóruns, a ONU, por exemplo, promoveu um curso de diplomacia a esses povos indígenas na luta pelos seus direitos, por exemplo. E aí tem uma outra questão, que é a questão das estratégias, né? Como que os indígenas lutam. Você luta através adquirindo conhecimento sobre escrita, não é? Porque desde muito tempo você vai num relacionamento ali com os europeus. Então, você, além de aprender a língua do outro, você vai aprender também a escrever, porque a escrita tem um poder muito grande, né? Porque, por exemplo, um dos argumentos que até pouco tempo, né? E até algumas pessoas inclusive ainda continuam com essa argumentação de que os povos indígenas são, como é que eles falam? São orais, mas como é que é? São ágrafos. Ágrafos, né? Até bem pouco tempo. Não fala, os povos indígenas são ágrafos. Não é que eles sejam ágrafos. Eles têm escritas próprias, né? Porque tem lá os mágicos, suas estelas, tem lá os conhecimentos próprios. E você tem
mas eles são povos independentes da escrita, com uma forte tradição na oralidade. Mas só que é isso, a palavra o vento leva e a escrita não. Por isso que hoje, né, hoje e até séculos atrás, os povos indígenas se organizaram, né, e desde o período de contato com os colonizadores, eles estão utilizando a escrita, aprendendo a escrever para poder ter o registro dos seus direitos. E aí vão em busca de sesmarias, de luta. E no século XIX, por exemplo, e uma das estratégias que eles usam, além da apropriação da escrita, é exatamente a diplomacia. Você encontra em vários documentos do século XIX história de lideranças indígenas que vieram de diversos lugares do Brasil, do que seria, né, que hoje é o Brasil, caminhando, andando distâncias, léguas, percorrendo léguas, caminhando meses para chegar até o centro do, né, o Rio de Janeiro, a corte, e reivindicar seus direitos. E lá você já percebe na documentação que um dos problemas sérios que os povos indígenas terão é exatamente a questão das terras. Foros, arrendamentos, não pagamento, enfim, invasões, violência de várias naturezas, né? Então, essa estratégia de se deslocar das suas comunidades, dos seus territórios, para ir em busca do centro do poder, seja ele na Europa ou no Brasil, essa é uma estratégia muito antiga, como hoje. Estão lá mobilizados, luta pela vida. Essa mobilização dos povos indígenas, essa estratégia, ela é muito antiga, né? Que nós estamos vendo aqui. O caso das embaixadores indígenas foi isso. Por quê? Você tem os tupi começam a ser expulsos, né? Os seus aliados franceses começam a ser ali destroçados, né? Alguns vão ser presos, vão para aldeamentos, muitos vão morrer, mas outros vão começar a subir para o norte, né? E aí você vê os tupi ali na Ilha do Maranhão, mas eles sabiam que os aliados, eles estavam ali, mas não iam permanecer muito tempo, porque os portugueses, toda e qualquer tentativa de colonização do Brasil, né, daquela parte ali do Tratado de Tordesilhas, Portugal se organizava para combater e organizava principalmente as alianças com as lideranças indígenas que eram contrários àqueles povos. Então, um dos objetivos dos Tupi na França era exatamente isso, que vai estar claramente no discurso do Itapucu, que eles queriam que enviasse padres, mas também guerreiros, valentes guerreiros, né? Para manter a segurança deles e que eles pudessem permanecer muito tempo, porque depois eles serão destroçados, enfim. E aí, realmente, porque também os reis franceses não tinham interesse em colonizar e apoiar essas tentativas, né, de colonização francesa nas possessões de Portugal. Ainda mais nessa época que você, como coloca no artigo, o rei Luís XIII, ele vai casar com a filha do Fernando II ou III, uma coisa assim, que na época tinha era também senhor de Portugal, na que a gente chama de União Ibérica. Então, como que o rei ele iria financiar uma empresa de colonização nas terras francesas, nas terras, né, de Portugal, que ia ser uma coisa assim muito politicamente um desastre, né? Então, nós temos as imagens dos 6 indígenas, que é o Manem, Patuá, o Caripirá, aí tem o Grajaú, se não me falha a memória, e tem também o Itapucu e tem o Japuá, uma coisa assim, mas uma coisa, aí você tem essas gravuras que nos permitem pensar como eram esses indígenas, né? Mas também fazer algumas comparações. Por exemplo, esses 3, eles vão morrer de febres, e um deles, inclusive, no momento que está morrendo, ele está tendo alucinações, ele começa a falar que queria voltar, assim, que se arrepende de ser batizado, que ele vai para o inferno, assim, que vai, porque eu acho que essa fala dele nos comove muito, porque ele devia estar ali completamente desesperado, com febre, à beira da morte, num país que não era o dele,
né? Porque eles vão chegar no ser. Os registros da Bevilha diz que eles estavam com seus ornamentos. Imagina, no frio da França. E todo aquele lugar insalubre, né? Então, eu imagino que eles tenham pegado algum tipo um vírus, alguma coisa que tenha motivado eles e acabou que eles realmente faleceram, né? E nessas imagens que nós temos dos índios, 3 que faleceram, dos índios que foram batizados, depois retornaram para o Brasil, o que marca a diferença assim, é que eles, embora tenham sido batizados, né, e o batismo é um ritual, né, de renovação, né, muito importante para a Igreja Católica, os católicos, então, eles são retratados do modo como eles viviam no Brasil, a partir das suas culturas. E o Caripirá, não dá para ver aqui direitinho, mas depois, se vocês forem na crônica, se fizer um zoom, ele é todo escarificado. Ele tá assim, não é porque ele tá sujo, não, é porque o cara jogou tinta, não, é porque ele é todo carificado, ele é todo tatuado, né? Por quê? Porque no ritual de antropofagia, sim, os povos, os tupi, ganhavam nomes a partir do momento, né? Bom, primeiro no ritual de iniciação, você tinha a furação do lado, né, inferior, o menino ali entre 7 a 9 anos, então ali já passava da fase da infância para uma possível ali, adolescência, mas ele só se transformava num homem quando ele ia para a guerra, ou então num pátio cerimonial, ele quebrava a cabeça do inimigo. E toda vez que ele quebrava a cabeça, tinha um ritual onde ele era separado, onde ele era escarificado, né? Tinha todo um procedimento. Ele ficava separado na rede, ficava ali recluso, não podia comer qualquer coisa. Enfim, e as crônicas registram esses rituais, e é por isso que ele está aí todo escarificado. Acho que não sei se a Cristina discutiu ou vai discutir um pouco essa questão do corpo, mas é isso, né? Isso é uma memória, uma história também dessas guerras, dessas batalhas que aí nós vamos assim também pensar que esse ritual de antropofagia, né? E as guerras eram conceitos e ideias completamente diferentes do que os portugueses pensavam, né? Porque isso até vai ser uma coisa que vai ser utilizada contra os povos indígenas para colocar povo indígena contra povo indígena, né? Que é essas táticas de guerra, de uso de canhão, de eliminar o inimigo. Inimigo dos povos indígenas é uma coisa completamente diferente. O escravo indígena é completamente diferente da noção de escravo que os portugueses tinham, né? E eles vêm com essa sanha, com essa fome, com essa sede de destruir, e isso também vai ser aos poucos incutindo nos próprios povos indígenas, né? Então, eu até coloquei ali pode passar aí, por favor, Cristina, embaixo, Cristiane, embaixo. Tem até tentei dar um zoom aqui no Caripirá para a gente ver mais ou menos aqui como que ele era escarificado, né? Exceto nos braços, a perna dele, se vocês verem a imagem na crônica, está bem nítida, da Bevilha, dá para ver como que ele vai ser todo desenhado, né, nos padrões indígenas, uma coisa belíssima, rara foto dos povos de tupis carificados. Acho que eu conheço 2 imagens, essa aqui e uma outra que acho que está naquele livro História dos Índios no Brasil, da Manuela Carneiro da Cunha, foi organizado por ela. Então, assim, né? E o ritual, quer dizer, essa coisa da matança, né? Lembrando que o ritual da antropofagia, como diz o Viveiro de Castro, né? Até então as pessoas achavam que era para, né, ter a energia, a força, a vitalidade do inimigo, mas esse ritual é um ritual muito importante, né? Porque essa noção de vingança não é vingança, eu vou te matar porque você matou um parente meu. Não, a vingança era um elemento chave no ritual de antropofagia. Por quê? Porque ativava toda a memória. Primeiro que era feito, existiam as guerras, era um ritual com período marcado, sempre marcado, assim, não era coisas não envolviam essas táticas de traição, vamos esperar, quando ele passar, nós vamos, sei lá, atirar, matar todo mundo, não envolvia isso. E as pessoas capturadas, né, elas tinham um processo de tupinização, viviam um tempo, às vezes até casavam, tinham filhos, que os filhos também podiam ser devorados, né? Por os seus inimigos, mas esse processo, durante o ritual, que o inimigo rememorava
toda a história deles, né? Você, o fulano de tal, pertence à família tal, do seu pai, assim, na guerra, casou isso, e eles vão ativando a memória. Então, o Viveiro de Castro diz, né, que esse ritual de antropofagia era muito importante para a memória e a manutenção da coesão social dos Tupi. E com o tempo, eles passaram a, né, com a colonização, com a cristianização, eles deixarão de fazer esse ritual de antropofagia, onde eles vão perdendo a guerra, né, para os colonizadores, né? Então, só para falar um pouco para vocês sobre essa importância do ritual. Agora, não sei se a Cristiane está aí, pode baixar um pouquinho a... Isso, obrigada. E aqui nós temos aqui uma imagem do ritual, né? Que eu acho muito interessante, do Debris, né? Como que se aproveitava tudo do inimigo, né? Então, se tem aqui o fogo para passar, para moquear, existiam os convites, os Tupi de outras aldeias participavam, como hoje, o ritual do Quarupi, né? Você envia os convites e vem liderança de tudo quanto é lugar e participavam, crianças, mulheres, faziam um mingau de vísceras, né? Que era muito apreciado, né? As crônicas dizem. Mas, assim, eles não se devoravam o tempo todo. Isso aí tinha um tempo, tinha um sentido, né? Então, essa ideia de selvageria, né, de bichos, né, inumanos, que foi projetada nos Tupi, isso aí é uma distorção muito grande, porque eles não entendiam a razão da realização desse ritual de antropofagia, né? Podemos baixar aí para continuar. Então, aqui, o exemplo dos outros 3 indígenas que morreram na França, os que sobreviveram, eles serão retratados à francesa, né, como nós colocamos. Aqui com roupas, sapatos, chapéus característicos da época e também com lírio, né, que representava a pureza e também era um símbolo da monarquia francesa na época. E eles, ao serem batizados no dia de São João, isso é muito interessante, né, porque é um marco assim, importante, lembrando que São João, né, foi que fez o batismo de Cristo no Rio Jordão e tudo mais. E desculpa, perdão. Então eles são além aqui, esse primeiro aqui é o Itapucu, depois após o batismo vai ser chamado de Luiz Maria, o outro é o Luiz Estevão e o Luiz São João, que é o terceiro indígena que foi batizado aí nesse ritual. Tiveram como padrinhos, foi o Luiz III, né? O Luiz XIII, e a Catarina de Médici, sua mãe, né? Que foram pode baixar, por favor, os padrinhos deles. Então, foi uma cerimônia solene. Aqui nós temos uma dança dos índios, que é outra caracterização, outra imagem que nós temos de Tupi na França, né? Apresentações, porque o Dabeville escreve, e também Andrea Dyer, que é uma historiadora, né? Que também está analisando o Brasil francês, que analisa a França equinocial. Ela encontrou documentos, imagens, documentos, jornais que mostravam como que foi o fervor, né? Assim, o tumulto que foi os indígenas, essa presença indígena dessa embaixada indígena na França, né? Caminharam pelas ruas, as pessoas queriam entrar no convento, uma loucura. E aqui a imagem do batismo, né? Você claramente vê a Catarina de Médici aí à esquerda e os indígenas ajoelhados recebendo aí o batismo, né? Pode passar, por favor. Então, e aqui propriamente entrando no discurso do Itapucu, né? Porque esse discurso, assim, eu nunca fui à França, mas o dia que eu for lá à França, eu quero conhecer exatamente o Louvre, porque eu vou imaginar, né, o Itapucu ali, com toda a corte, todo o século, né, do Luís XIII,
conversando e proferindo esse discurso em Tupinambá, né? Então, aqui, a professora Ruth me ajudou a reconstruir a partir do que o Dabeville escreveu, né? Porque ele vai escrever com uma escrita francesa, e às vezes nós temos uma dificuldade, né, para ver colocar no tupi e depois ver qual é o sentido que aquela frase tem, né? E a professora Ruth é para mim, hoje, a maiores linguistas e especialistas na língua tupi, acho que não tem outra no Brasil, e ela nos ajudou a recuperar esse conhecimento dessa fala do Itapucu. Então, ele aqui já começa, né, Ibiara, né, senhor a gente tem a versão aqui embaixo, né, senhor das terras e tal. Ele vai colocando em Gaturã, Eté, Erimbaé, Apuava, Morubitiava, Quirimbaba, né? Morubitiava, quer dizer, padres e Morubitiava, Quirimbaba, valentes guerreiros, né? E você vê que você pode colocar, por favor, a versão em português que a professora... Eu tirei isso aqui de uma revista, que o artigo também tinha sido inicialmente... Eu estava animada de ver você lendo. Não, a minha leitura... Assim... podemos até conversar, chamar a Ruth um dia aqui para comentar que a gente... Porque essa palavra é da segunda frase, que você falou, Quirimbaba. Olha, eu fiquei boba de ver como você leu. Ah, o Quirimbaba. Ah, não, essa aqui... essa aqui é uma das mais fáceis, hein? E aí... então, você percebe claramente que, na versão em português, né? Eu vou ler para vocês rapidinho, que ele diz, Senhor da terra, foste muito generoso por teres mandado chefes valentes para a minha terra e padres para antes. Aí a gente, né, vai colocando entre parênteses aí nossa versão, porque não está lá, mas a gente, às vezes, para traduzir é muito difícil, porque não dá para você traduzir tete a tete, né? Ali, uma palavra por outra palavra. Às vezes você tem que explicar, né? E de nos ver, queriam nos ensinar as palavras de Tupã e nos salvar dos homens maus. Isso aqui é uma coisa muito legal. Nós somos vossos verdadeiros guardiões, os que cuidam, zelam por alguém, né? Outrora nós fomos filhos de Jurupari. Aí colocamos entre aspas o diabo, porque é isso, Jurupari é um herói mítico, né? Importantíssimo nas narrativas narrativas tradicionais dos povos do norte, né? E nós temos o Anhã, né? Para o sul. Então, porque quando eles vêm, dizem assim, tá, tem que ter o Deus, como existem vários estudiosos sobre essa questão da influência, né, do diabo na Europa, na América, né? O diabo vem na mala, né, vem assim na bagagem dos europeus, porque não tinha diabo. Esse conceito de diabo é uma coisa que vai ser construída e incutida na cabeça dos índios através do processo de cristianização, né? Nos comíamos uns aos outros. Estou maravilhada, aqui é uma referência antropofagista, estou maravilhado com a tua grandeza, né? Todos te olham, respeitam, e aos teus ensinamentos por serem dono de uma terra tão grande. Eu me regozijo muito, muito vindo diante de ti, querendo te ver e conhecendo os filhos de Tupã, outrora éramos filhos de Jurupari. Então ele sempre fala filhos de Jurupari, né? O diabo foi uma inclusão nossa para ver que no texto do Dabeville está isso. Outrora éramos filhos de Jurupari. Foste muito generoso por teres mandado de novo para minha terra padres, filhos verdadeiros de Tupã, para cuidar de nós. Faz bastante tempo, já que eles foram para a nossa terra, não foram para lá em vão. É sabido que nossos chefes nos fizeram vir ao nosso país para sermos seus vassalos. Pedimos ainda que sejam fornecidos homens santos para nossos conterrâneos, né, os habitantes da terra lá da Ilha do Maranhão, né, que conheçam bem a Tupã e sejam professores. E valentes guerreiros, que é isso, Morobitiaba Querimbaba, é isso, né? Valentes guerreiros também para nos proteger, salvar. Todos os meus conterrâneos, os habitantes da minha terra, são teus servos, e Oxalá sejam compadres, né, ou aliados, o Atuaçaba, dos Caraíbas, que são os brancos, né? Então, colocando ali embaixo, você pode passar aí, Cristiane, para mim, por favor.
A versão do padre, ele já começa grande monarca, né? Tudo bem, grande monarca e senhor das terras, né? Pode ser, mas a palavra que o Itapucu usa é exatamente grande monarca. Eu grifei algumas palavras aqui para a gente ver. Primeiro que no discurso do Itapucu, na versão em francês, ele vai incluir duas frases que e não existe na fala do Itapucu, né? Que são duas frases que enfatizam essa coisa da necessidade de ter uma colônia francesa na Ilha do Maranhão. Os padres, o tempo todo, tanto a crônica, né? Não é só eu falo isso, mas a Andrea Day e outros pesquisadores estudaram esses textos, eles falam que a crônica do D'Abbeville e do Yves Debré, na verdade, uma crônica a favor da cristianização dos povos indígenas, né? Fortalecimento das colônias, da colônia francesa, né? Da França equinocial no Maranhão. Então, tu te dignaste mandar-nos grandes personagens em companhia pior que agora não. Deixa eu ver aqui no celular para poder ler aqui melhor para vocês, porque acho que aqui. Peraí. Grande monarca, tu te dignaste, mandando-nos grande personagem em companhia de profetas para nos ensinarem a lei de Deus e nos proteger contra os nossos inimigos. Só que, como eu coloco no artigo, né, inimigo em tupi é uma outra palavra, que agora eu não vou me recordar, mas é uma outra palavra, para ver como que ele vai colocando, assim, né, palavras na boca do Itapucu que não existe, né? Essa ideia de inimigo e inimigo para o estupeiro é uma outra coisa completamente diferente dessa ideia muito de fúria, né? Que o inimigo você tem que matar, tem que destruir, tem que arrasar, né? E os povos indígenas não, eles faziam a guerra, mas era um período ali, não era para matar, não era para destruir todo mundo, claro, era para matar, para destruir os crânios, para quem queria se transformar num guerreiro, ter o nome, porque eles trocavam de nome, né? Inclusive você vê crônicas, você pega como o D'Abbeville e o Yves Debré estiveram no mesmo lugar, você vê que de um relato para outro, teve indígena, liderança que já praticou o ritual de antropofagia e mudou o nome. E esses nomes têm a ver com o quê? Tem a ver com o nome de pássaro, nome de milho, nome de frutas, né? Assim, também tem nomes que são ligados a cosmologias, né? Mas a maioria, sim, são nomes ligados à flora, à fauna da região, né? Sempre te seremos agradecidos, posto que até hoje levamos uma vida miserável, sem lei, nem fé. Então, quer dizer, vida miserável. Ele não fala isso, de vida miserável, sem lei, sem fé, sem rei, que é aquela máxima do Gandalf, né? No início do século XVI, que os índios não têm lei, não têm rei, não têm fé, e por isso todo mundo acha que os índios eram um oba-oba, né? Que eles viram a poligamia, tudo pode, as mulheres nuas, então pode violentar, né? Pode fazer o que quer. Inclusive, na Inconstância da Alma Selvagem, que é um livro, um artigo, né, que até virou um livro do Viro de Castro, a reunião de arquivos dele, de compilação de artigos dele, ele fala que o Nóbrega, né, se não me falha a memória, o Nóbrega, ele vai dizer que os índios são folha em branco, né, aquele mármore amurta, um artigo do Viro de Castro. Eu acho que não sei se é o mármore amurta ou a Inconstância da Alma Selvagem, agora eu já estou assim, mas ele tem um artigo que ele vai discutir o mármore e a murta, né? Como que os índios são a murta, porque a murta é uma planta. Então, eles faziam batismo, diziam que iam ser favoráveis a praticar todas as leis europeias, viverem sob o jugo dos europeus, mas dos padres, amar a Deus e tal. Só que os índios, daqui a pouco, eles já apareciam com uma perninha ali, com um braço, com menos, e os padres ficavam, pô, esses caras são... que acabou de ser batizado e está novamente praticando antropofagia. Então, quer dizer, é isso, a inconstância da alma selvagem é também uma forma dos índios mostrar que eles tinham uma agência, né, que eles faziam o que eles queriam, né? Então, é uma estratégia muito interessante, que a colonização não estava dando certo e que os índios não eram essa folha em branco que podiam imprimir o que quisessem. Não é isso, né?
Então, devorando-nos uns aos outros. Admiro tua grandeza como monarca de tão grande país. Envergonho-me de me apresentar diante de ti, reconhecendo a diferença que há entre os filhos de Deus que sois e os filhos de Jurupari, diabo, né? Que sempre fomos. Então, quer dizer, em momento nenhum ele diz que está com vergonha e que ele é filho do diabo. Ele diz que é filho de Jurupari, mas é isso. Na concepção dos europeus, né, principalmente dos religiosos, e aí não só Capuchinho, mas também os jesuítas, é isso. Jurupari é o diabo, porque o Jurupari é uma figura muito... Ele é contraditório, né? Ele pode fazer coisas boas, mas ele também é um pouco travesso. Então, essa travessura, essa dicotomia dele é que permitiu que ele fosse encarnado, né? Que os europeus, os padres, então tem o Jurupari, então esse vai ser o representante do diabo, né? Para nós, né? Tu te honraste ouvindo-nos tais profetas e tão valente cavaleiro, e muito bem fizeste, porquanto não foram inúteis. Em sinal de gratidão, os principais de nosso país para aqui nos enviaram, em nome de nossa nação, para prestar, como é de nosso dever, homenagem à tua grandeza e suplicar-te que nos envies maior número de profetas para nos fazerem filhos de Deus e grandes guerreiros para nos protegerem, prometendo que permaneceremos teus súditos e servos muito humildes e fidelíssimos e fiéis amigos de todos os franceses. Não. O que nós vemos no discurso do Itapucu, e aí eu termino na epígrafe do artigo exatamente essa última frase dele, é que o Itapucu coloca uma condição ali. Ó, se você enviar padres e mais valentes guerreiros para nos preservar nossa segurança, nós, oxalá, né, nós seremos seus atuaçabas, amigos, né? Entendeu? Então, você vê que há uma certa manipulação ali na versão do Claude Abbeville de manter, né? Ele queria convencer o rei, né, a manter essa empresa de colonial no Brasil, justificando, né, enfiar, inclusive, claro, ele era capuchinho, queria mais que houvesse essa colônia para eles, outros capuchinhos, desenvolver ali, né, toda a parte espiritual dos povos indígenas, né? Os capuchinhos só terão mesmo predomínio na colonização, na catequização dos indígenas no século XIX, né, já em 1845, no contexto do Pedro II, que é uma outra questão, né? Mas até o século, metade do século XVIII, né? Essa parte espiritual vai estar a cargo dos jesuítas. Depois é que vai haver a expulsão, brigadeiros lá com o Pombal, Marquês de Pombal, né? O Diretório Pombalino, enfim, é uma outra questão, mas enfim, para vocês entenderem como que essas políticas vão sendo engendradas ali do período, né? Porque os jesuítas serão expulsos, agora eu não sei quando, não me recordo a data, mas serão expulsos do Brasil, né? E vai ser instituído o Diretório Pombalino, onde tem a figura do diretor, e vai ter várias mudanças. O Diretório Pombalino são 90 leis que vai obrigar, por exemplo, os índios a parar vai proibir a nudez, a fala da língua indígena, as falas das línguas indígenas, viver em arquiteturas próprias, né? Vai exigir que os povos indígenas vivem em aldeamento, com estruturas mais arquitetura portuguesa, enfim, uma série de leis que vão influenciar aí na vida dos povos indígenas, inclusive vai contribuir no silenciamento de muitas línguas, né? Mas pode baixar um pouquinho para mim, por favor, Cristiane. Bom, aí são um pouco as considerações finais, né? Como que esse discurso do Itapucu me permitiu perceber essa agência, esse protagonismo dos povos indígenas, apenas as estratégias, né, de resistência e luta pelos seus direitos, que é essa coisa da diplomacia, de ir, de conversar com os reis. Isso é muito antigo, né? Acho que nós temos que
ver, né? Porque eu estava participando de um evento, assim, uma aula com alunos de pós-graduação de um colega, e um deles me perguntou se havia uma diferença entre esses casos de índios que tinham ido para a Europa no século colonial, no período colonial e no pós-colonial, na pesquisa já de doutorado, né? Bom, aí eu acho que nós temos que reunir mais dados sobre essas embaixadas, sobre esses índios que vão, porque eles foram com os cronistas, mas muitos, como José Pires Tavares, né? Você vê que essas viagens, elas não foi única, elas foram muitas. E no final do século XVIII, XIX, você vai ter muitas lideranças indo. Por exemplo, José Pires Tavares é um líder de uma aldeia aqui em Itaguaí, pertíssimo aqui da minha casa, que a aldeia vai ser invadida, os índios vão perder o território, e ele vai, que em Itaguaí tinha um porto, ele pega um navio, vai até a Bahia, da Bahia ele consegue uma carona, assim, para ir para a Europa, Lisboa, e ele vai com um monte de documentos de vice-rei, de vários personagens políticos importantes aqui da época, para ele mostrar a Dona Maria, que antes ela não estava louca ainda, né? E consegue ter o direito das suas terras, entendeu? Então, essa viagem aí embora, né, vitimou 3 desses indígenas que foram, ela fosse um pouco tranquila, mas se você for analisar essas outras viagens, os índios passaram por muitos, né? Caminharam, nossa, assim, é uma coisa muito, muito impressionante de ver, né? Como hoje eles estão fazendo vaquinha, fazem rifa, fazem de tudo para poder irem para Brasília, né? Com muito sacrifício, estão lá. Quer dizer, foi adiada uma vez, ampliado o prazo, quer dizer, estavam lá desde semana passada, pedindo doações para poder se manter. Então, é uma coisa assim, fascinante de ver como que os índios eles estão muito antenados, eles sabiam de tudo. Né? Inclusive, participaram de revoltas, participaram do processo de independência, né? Se aliando a pessoas que estavam fazendo a independência, como a pesquisa do João Paulo Peixoto Costa vem mostrando, da Mariana Dantas sobre essa participação em revoltas. O professor Bessa já falou sobre a participação deles, né, lá uma revolta importante lá no Pará, que agora eu não vou lembrar, mas enfim, há vários estudos mostrando esse protagonismo, né, essas estratégias dos índios, que não é só para a luta de direito pelas suas terras, é uma luta para continuar existindo. Isso é muito importante, né? Hoje é isso, é resistir para existir, né? Então, eu fecho um pouco com essa questão e esse discurso, né, destinado ao estranho, porque a minha perspectiva de olhar, de analisar esse discurso é exatamente pensando junto com Martin Niemöller, que é um pesquisador que discutiu a partir de uma documentação maravilhosa, que era cartas, testemunhos de visitações, né, porque aqui no Brasil também teve casos de indígenas que foram parar em fogueiras, inclusive da Inquisição, né? Mas no México e no Peru, por exemplo, houve a instituição do Santo Ofício lá, né? Então você tem todo aquele processo de extirpação de idolatrias no México, no Peru, e o Martin Niemöller pegou essa documentação, um pesquisador suíço, pegou toda essa documentação e viu que os índios não eram bobos e que eles produziam um discurso que era aquele discurso que os europeus queriam ouvir. Porque se eles falassem que eles, por exemplo, eram xamãs, que eles tinham conhecimento sobre determinadas práticas, eles podiam parar na fogueira. Isso é uma coisa muito séria, né? Então, isso, os índios estão usando sempre usaram várias estratégias, e hoje, continua com essa mobilização aí da PIB, de vários movimentos indígenas, nós estamos vendo que eles sempre foram atuantes e continuarão sendo, e nós é que temos que ir na luta com os povos indígenas para também existir, porque senão nós vamos ser varridos aí do planeta. Mas eu espero que não. Vamos manter a fé em Nhanderu. Como diz os Guarani, Nhanderu ou Manchancã, né? Nhanderu está sempre mostrando, eu espero que Nhanderu mostre e nos dê força
para continuar a luta, o ativismo aí a favor dos povos indígenas, seus conhecimentos, não só dos povos indígenas, povos tradicionais, né, mas especialmente os indígenas, seus conhecimentos, suas culturas, e na luta, junto com os povos indígenas, a gente vai vencer aí todas essas sombras e vamos passar também, porque é isso, a gente tem que aprender também a resistir na dor, né? Porque às vezes se não vai no amor, a gente também vai pela dor, né? As nossas escolhas têm consequências e essas consequências são bastante devastadoras, né? Tudo que a gente está vendo aí no clima, todas essas mudanças climáticas, tudo que nós estamos vendo aí, a gente tem que realmente se apoiar nessas lutas, no conhecimento tradicional desses povos e aprender com eles a resistir e fazer melhores escolhas aí para a gente ter futuro, porque senão é só sombra e cada vez mais assim, chumbo mesmo, né? Mas vamos rezar, né? Porque no momento de epidemia, os índios estão dizendo que é isso, né? Tem epidemia, tem um período de limpeza, né? Vamos limpar e que o futuro seja mais brilhante. É isso. Muito obrigada e eu fico aí aberta ao diálogo e às perguntas se existirem. Bom, é isso. Agudjeveté, muito obrigada. Agudjeveté, Ana. Você é muito obrigado, né? Isso. Você fala, eu também posso retribuir falando, né? Sim, claro. Tá Como diz, os índios falam, né? Os Guarani, no final de cada fala, diz opá, né? Finalizou, tal, né? Acabou. Opá. Opá, raueté, ou agudjeveté, que é isso. Obrigada. Agudjeveté. Ótimo. Então, no final, eu vou te fazer uma pergunta, mas você falou dos xamãs. Eu estava curiosa também, porque eu pensei, o xamã, né? Nessa relação, porque também tem uma relação com a igreja, né? Com esses representantes. Então, também tinha uma estratégia de proteção, né? O que nós estamos acompanhando aí, os trabalhos, né? Eu estou agradecendo aqui, agradecendo os comentários aí, né? Vocês ficaram aí esse tempo todo me ouvindo. Você percebe nas crônicas e vários trabalhos que vêm, né, discutindo essa questão da importância das lideranças como xamãs, você tem um processo de satanização, né? São os diabos. São, né, para eles, os xamãs, para os religiosos, né, são os diabos, porque porque na verdade os xamãs são muito poderosos. E aí você tem em várias sociedades indígenas, você tem vários tipos de xamã, né? Por exemplo, você tem os Guarani. O Guarani tem um especialista nas ervas, no remédio, tem a pessoa que cura, tem a pessoa que vai dar um nome, por exemplo, porque vocês sabem que os Guarani, o nome Guarani ele só é dado após um ano lá das 4 regiões, que vai fazer sentido a vida, né, dos Guarani, porque é um nome que vai dar identidade, que vai dizer, inclusive, a personalidade daquela criança. E aí você tem vários tipos de xamã. Nesse processo, até pouco tempo, eu recebi um e-mail falando da morte de xamãs, né? Acho que não sei se foi na Bolívia, na Colômbia, perseguições, que eles são perseguidos. Pô, se vocês não viram aquele filme Ex-Pajé, vocês viram? Não. Nossa, é lindíssimo. É lindíssimo. Ex-Pajé, gente, vejam esse documentário. Esse é o filme. Não sei se agora esse documentário é um filme, mas olha, é lindo. Vai mostrando. Agora eu não sei qual é o povo indígena, mas vai mostrando a vida de um xamã. Ele, por exemplo, não conseguia dormir. Ele não conseguia apagar a luz para dormir. Por quê? Porque os espíritos ficavam cobrando dele, porque ele se cristianizou, se converteu, acho que uma igreja neopentecostal. E por quê? Porque a comunidade começou a cobrar dele, que ele tinha que se converter, que aquilo ali era coisa do diabo, que não queriam mais xamã. E assim, é muito interessante vocês verem esse processo de satanização e como que o desenrolar do filme, que eu não vou falar porque senão não tem graça, né?
Mas, assim, você vê todo o período histórico, até hoje em dia, essas lideranças, como as mulheres, quem eram as bruxas na Europa? Eram pessoas que tinham conhecimento sobre a natureza, que tinham amor pela natureza. Vários filmes foram produzidos pelos europeus, por Inquisidor, e você vê que, no fundo, essas mulheres iam para lá, eles abusavam das mulheres, é uma coisa assim horrível, né? E você tem também nas lideranças indígenas, esses xamãs, muita documentação no período do século XVI, XVII sobre essa arte do curandorismo, né? São bruxos. Aí você tem toda uma série de nomeações depreciativas sobre os xamãs, mas é isso, você tem um processo de silenciamento e de enfrentamento. O Robin Wright tem um trabalho muito interessante sobre os xamãs, acho que é Banil ou Tucano, uma coisa assim, como eles foram perseguidos, foram mortos, muitos foram, né, entraram para igrejas, enfim, conhecimento que foi se perdendo, né? Mas existem muitos xamãs, por exemplo, os Kaiowá, por exemplo, os Nhanderu, Nhandesi. Então, os Kaiowá, os Kaiowá, né? Os Guaranis lá do Mato Grosso do Sul, eles são conhecidos como grandes rezadores, né? Você vê aquele filme Martírio? Se você vê o filme Martírio, você vê aqueles cantos, né? Aquelas músicas dele, gente, é uma coisa, é lindíssimo, lindíssimo, lindíssimos. Assim, se vocês quiserem, eu posso enviar alguns documentários, alguns filmes, assim, para vocês verem. Inclusive, na Pipa, né? O prêmio Pipa, que é de arte, que já condecorou, já premiou vários indígenas, os indígenas da Ascuri, que é um coletivo de cineastas indígenas, estão concorrendo à vaga da premiação. Então, a gente está até fazendo uma campanha aí para votar a favor deles. E se vocês entrarem no site da Ascuri, vocês verão muitos documentários sobre eles priorizam exatamente eles fazem documentários sobre eles próprios, né, que são o Guarani e Kaiowá, mas eles também estão ali auxiliando outros povos como os Terena, e estão organizando festivais de cinema. Ano passado teve um festival de cinema indígena maravilhoso, aberto, gratuito para todo mundo, com filmes do Brasil e da América do Sul, belíssimos, belíssimos, belíssimos. Assim, outro documentário maravilhoso sobre os impactos do clima nos povos indígenas é o Para Onde Foram as Andorinhas. Gente, esse documentário, nossa, assim, é lindo, é emocionante, mas é triste de ver. Você chora, você se emociona, que é uma coisa lindíssima para vocês verem. Só vocês verem, vendo o documentário e refletindo por que o título é Para Onde Foram as Andorinhas, só isso já vale a pena vocês verem o filme e vocês verem o depoimento dos impactos do clima, assim, os depoimentos das lideranças indígenas, é a coisa mais linda do mundo, assim, mas é muito chocante, é impactante, porque é isso, né? Muito avassalador os impactos para os povos indígenas. Ana Paula, assim, é tanta coisa que você está trazendo que eu estou com um caderninho aqui, porque eu gosto muito do tema da diplomacia e gosto muito do tema indígena, então é curioso, né, essa questão da ONU, que eu não sabia que tinha essa Câmara. Sim, Né, tem. Se você quiser, eu te envio o artigo do Torres Cisneros sobre essa questão da diplomacia. Cisneiro que E você falou. tem a Escola de Diplomados, fez um livro, escreveu um livro, Ângela Santa Maria, acho que eu baixei o livro, não tive oportunidade de ler, mas tem como a gente acompanhar todas as discussões dos povos indígenas na ONU. É lindo demais, gente. Né? A OEA, por exemplo, acho que foi o Chucuru, não sei se foi o Chucuru agora, ano passado,
passado, ano retrasado, eles ganharam uma causa, né? Porque na OEA, que é a Organização dos Estados Americanos no Brasil, né? Na América, né? Então, eles ganharam contra o Estado brasileiro. Foi a primeira vez que uma instituição internacional pune o Brasil, né? Foi uma coisa muito interessante, muito, muito, muito bacana de ver, né? Sim, tem muito. Alguém está comentando esse O documentário? pessoal está aqui comentando, o Júlio lá em cima já tinha comentado também algo. Legal. O Júlio tinha comentado algo aqui também. O Ana Paula, ano passado, semana passada, eu fiz um curso com o Daniel Munduruku, 4 encontros, né? E aí ele falou de um livro do David aí, Davi Copenaua, sobre a Queda do Céu. Queda do Céu, que é a história, é um relato do xamã, né? Lindo, lindo, gente. Esse livro, eu tive a oportunidade de discutir ele com um grupo de pesquisa lá, que eu fazia uma disciplina na UFRJ, com a Tânia, com a Luísa Belaunde, com a Elza Lagru, e assim, nem tinha a versão português, nem em português, né? E ele é dividido em 3 partes, né? A queda do céu. Por que a queda do céu? Gente, se a gente não preservar a natureza, né? O mundo vai cair. E aí, nós vamos segurar? Porque a floresta ela é habitada pelos chapiripê, né? Que são os espíritos que dançam em espelhos, que não refletem eles, né? Que não produzem a imagem deles, né? E eles vão ali rezando, por isso que é importante os xamãs rezar, porque esses espíritos estão ali guardando a floresta, que a floresta tem vida, uma coisa lindíssima. Ele vai falando da trajetória dele, Davi Yanomami, né? Porque é um texto ali que se confundem os autores, né? Tanto Davi Yanomami como o Bruce Albé, porque o Bruce Albé é um pesquisador francês, ele está há mais de 30 anos com os Yanomami, ele sabe falar Yanomami, ele só trabalhou com os Yanomami. Ele tem uma produção assim muito pequena, mas porque ele ser uma pessoa, né, mas preferiu ficar ao lado dos Yanomami, ali, muito amigo do Davi Yanomami, e ele escreve toda essa trajetória do Davi Yanomami como xamã, porque ele foi escolhido como Sapaim. Tem também um documentário muito interessante sobre o Sapaim, que é um indígena ali do Xingu, e ele tinha um ministro dos Estados Unidos, da Alemanha, sei lá, a Manuela Carneiro da Cunha cita nesse livro, né, Cultura com aspas, né, tem um artigo Eu estou achando graça que você vai falando dos livros, você falou, eu sou fã da Manuela Carneiro da Cunha. Ela é maravilhosa, né? A história dos povos indígenas e esse Cultura em Aspas. Eu comprei também. E ela é maravilhosa. E ela é um doce de pessoa, maravilhosa. Esse livro aqui, eu fui numa Unbox, a primeira vez que eu fui na Unbox, e ela foi homenageada. E eu estava doida assim para vê-la uma vez, né, assim, na vida. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ver essa mulher uma vez na vida. É o meu caso também. E assim, eu já tive a oportunidade de vê-la algumas vezes. E aí as pessoas estavam ligando para os organizadores da Unbox, achando que ela tinha morrido. Porque quando faz homenagem, né, é sempre assim, para uma pessoa que morreu. E aí ela falou, gente, então nós estamos aqui na missa de corpos presentes, brincou, fez uma brincadeira, e no final ela eu pedi uma dedicatória, e ela colocou assim, uma coisa muito bacana assim, para Ana Paula, com um abraço da finada Manuela, para você ver que ela tem um certo humor ali. Mas é isso, o livro do Bruce e aí o Sapaim curou esse personalidade política do veneno do sapo, né? Então tem um documentário sobre que eles foram escolhidos pelos espíritos. É muito diferente. Tem pessoas, inclusive mulheres, que podem se transformar em xamã, né? Mas tem aqueles que são escolhidos pelos espíritos, que são esses, né? Esses são que ele mostra ali todo o processo de transformação do Davi em xamã, e depois vai falar das viagens dele à Europa, aos Estados Unidos, para denunciar o que estava acontecendo com os Yanomamis, porque a exemplo hoje que está acontecendo com eles, né? Tem mais de 20 mil garimpeiros, pessoas dentro das terras Yanomamis, ali no garimpo ilegal. Nos anos 70, 80 do século passado, eles também estavam vivenciando, quase foram extintos, né? O Davi Yanomami mostra ele como é que a família dele perdeu muitos parentes, como que se mexeu com ele. E aí, no final, ele fala exatamente sobre essa cosmologia, cosmopolítica Yanomami, como que ele traduz
para, a partir da sua cosmologia, essa tradução é uma coisa muito fantástica, né? Como que ele traduz como é a nossa sociedade a partir da cosmologia Yanomami, né? As Shawara, as fumaças, por que, que o ouro, as pedras preciosas estão lá embaixo? Porque foi o Demiurgo, o Gomama, que escondeu lá, e é para ficar lá, porque se você tirar, você libera as fumaças tóxicas. Então, assim, é muito interessante. Leiam, gente, se vocês tiverem oportunidade. Eu tenho esse livro, Eu muito encomendei bacana. também. Ainda não Eu chegou. acho que eu tenho até uma versão em PDF. Eu só tenho que lembrar. Se vocês quiserem, eu estou enviando um PDF. Só Com tem que me lembrar. certeza, Ana Paula. Esses documentários também, quando você puder, né, naturalmente. Ah, não, tá, Eu pode também deixar tenho que uma. Quando você puder. E assim, eu também estou pensando aqui, Ana Paula, eu vou conversar com o subsecretário Tiago Risso. Eu vi que você trabalha na UERJ com o Proíndio. E aí, quem sabe, para esse ano talvez não dê, mas quem sabe para o ano que vem a gente não possa fazer uma parceria institucional com essa parte de saberes do Proíndio, de repente com alguma parceria também com o Museu do Índio, não sei, acho que é algo que a gente pode pensar como formação continuada, né? Porque é muito Não, com interessante, certeza. só uma aula com você, gente, é tanta coisa, é muito rico, né? Tem muita coisa que pode se trabalhar. O professor de história do 9º ano, por exemplo, pode pegar um documento desse, até digital, enfim, online, com as crianças, e trabalhar a diplomacia atual. Como é que a ONU hoje é a participação dos povos indígenas? Então, assim, tem coisa muito interessante para a gente ver. Mas antes de terminar, eu queria só trazer um relato do Boaventura Souza Santos, num livrinho pequenininho, que é o Para Repensar. Deixa eu pegar aqui, está pertinho, que você mandou, que talvez não tenha diretamente uma relação com esse livrinho aqui, ó, Renovar a Teoria Crítica e Reinventar a Emancipação Social. Que pode não ter, né, diretamente com o que você está falando, dessa cosmopolítica, mas que fala um pouco dessa relação com a cosmovisão e como também se faz política, e não deixa de ser diplomacia. Ele relata nesse livro aqui, ele dá um exemplo, é Bolívia, né? Eu confundo com Colômbia, mas é Bolívia. Do Evo Morales, né? Será que é esse? É a história da exploração de minério. Que o Ministério sobe, Ministério do Governo, né, sobe para conversar com as lideranças indígenas, para pedir autorização para começarem a explorar o minério naquela região. E aí, o Salitre, acho que é o Salitre, né? Salitre? Porque já faz um tempo que eu li, mas eu já usei muitas informações, né? Em 2015, 2016, eu usava muito. E aí as lideranças indígenas pedem um tempo de lunações para darem a resposta. E aí, no outro dia, sai na imprensa que os povos indígenas se negaram a conversar com o governo. Então, é só para a gente pensar como a lógica, que não foi respeitada, a lógica deles. Eles não falaram que não queriam dialogar, mas eles apresentaram que eles precisavam de um determinado número de lunações para dar a resposta. Então, a imprensa, lideranças indígenas se negam a acolher proposta do governo. Não foi nada disso. É nesse livrinho aqui. É bem interessante isso, porque ilustra bem essa dificuldade que os governos têm de lidar. Agora eu não vou encontrar, é um livrinho pequeno, mas eu não vou encontrar agora isso aqui. Mas eu nunca mais eu esqueci desse relato, né? Então, enfim, é porque assim, eu acho que a Célia, nós fizemos um evento chamado Raízes aqui no Raízes RJ, que é nós estamos criando uma rede para tentar unir, né, criar assim, uma rede a partir de outras redes, porque tem um encontro nacional de raízes nacional, que é o quê? É o encontro de parteiras, herdeiras, raizeiras, pessoas que são os conhecimentos tradicionais, e nós fizemos um encontro sobre esses conhecedores, que envolveu também o pessoal do MST e tal, quilombolas. E agora eu já até me...
E aí a gente, agora eu me perdi um pouco nessa coisa. Nós Eu estávamos ia falar falando uma... do Raízes, do projeto Raízes que você fez. Me parece que aqui, você falou, aqui a gente já fez um projeto Raízes É, com mulheres. não, eu não... Eu ia falar alguma coisa relacionada a esse tema do Boa Ventura, mas eu perdi o feeling, mas assim, eu vou tentar. É porque eu queria falar, eu acabei unindo uma coisa com a outra e acabei. É porque assim, quando você falou sobre essa coisa da disputa, eu vou tirar o Raiz, porque agora eu já me perdi. O que eu ia falar sobre o Raiz? Tem um documentário Ana na Paula, Netflix, perdão. no Netflix, que agora eu não sei o nome, que tem um nome assim em inglês. Mostra exatamente, mostra que a gente está habituado, que a gente que trabalha assim com, né, trabalha com os indígenas, a gente recebe muita informação, assim, sabe de muitos casos de indígenas e esses conflitos com as autoridades, porque hoje no Brasil, assim, o Brasil o governo brasileiro hoje claramente é contra indígena. Claramente, não tem, assim, não, desculpa, né, quem votou nele, assim, não tem como dizer outra coisa, sabe? É contra, porque antes você ainda tinha você maquiava a coisa, né? Você tinha diálogo, mas hoje é claramente, não vai haver nenhum centímetro de terra indígena demarcada. E não está tendo nenhum centímetro de terra demarcada. Muitas leis contra os índios. Não é? Hoje, essa coisa do marco temporal e destruição. Olha, esse governo nomeou um dos assassinos do índio Galdino Pataxó para um instituto desses aí importantes do Brasil. Pelo amor de Deus, gente. Quando eu li aquilo, eu não acreditei. É tanta baixaria, tanta coisa que está acontecendo, que você fica atônito, não sabe. Mas o que você se horroriza tanto? Porque isso é o fim, é o fim, é o fim. É o fim do fim, gente, pelo amor de Deus, né? Então, e esse documentário é sobre a imprensa, sobre as disputas dos índios no Peru. No Peru, num governo que não era tão autoritário assim, né? Inicialmente você pensava, um governo que vai dialogar com os povos indígenas, mas não, eles passam o trator e tem uma parte que a liderança vai porque eles querem explorar, fazer, não sei, é petróleo, é criar um duto, né? Porque e passa por terras indígenas e os índios estavam assim falando sobre como que isso ia destruir, como que isso ia trazer danos para os povos indígenas. E essa liderança, eles se organizam, tem um líder, e essa liderança vai para a mídia e eles começam a boicotar, por exemplo, a transmissão de energia. E a mídia, a pessoa, a jornalista que está ali, né, entrevistando, não deixa ele falar, gente, assim, é tão absurdo. É igual essa mídia brasileira. Hoje você ainda tem a mídia convencional, ainda dá um pouco de espaço para os povos indígenas, mas na maioria das vezes que as lideranças são assassinadas, que acontecem conflitos, é o olhar do fazendeiro, é o olhar do agronegócio, os povos indígenas não têm voz. Depois eu envio para vocês, que eu achei sensacional, porque mostra-se um pouco que os povos indígenas, por isso que a diplomacia é muito importante, porque esses cursos de diplomacia, tanto da ONU e os próprios índios aqui da Amazônia, tem uma organização indígena que é da Amazônia, né? E aí pega a Amazônia brasileira, peruana e tal. E eles fizeram curso de diplomacia, porque é isso, os povos indígenas estão unidos. Os movimentos indígenas das mulheres hoje, né, o ELA, por exemplo, né, a mãe terra indígena, são movimentos de indígenas, não é apenas do Brasil, é um movimento global das mulheres indígenas. Ano passado elas fizeram desde 2019 tem acho que foi a primeira vez que houve uma passeata de mulheres indígenas, foi em 2019, se não me falha a memória. Veio lideranças da Bolívia, acho que tinha uma boliviana, tinha uma colombiana, porque elas estão articuladas, porque a luta dos povos indígenas aqui é a luta dos povos indígenas em outros lugares, esse processo de invisibilidade, esse processo de destruição das matas, não é, da floresta, não é só aqui no Brasil. Então, eles estão unindo forças, estão buscando, vão para a Europa, por exemplo, nenhuma gota
Janeiro Indígena, né? Nenhuma Gota Mais. Eles foram para a Europa, visitaram vários países. A Célia Chacriabá, os índios compraram ações em empresas e foram para reuniões. Não queremos que vocês financiem pessoas que estão desmatando, porque a Europa, os Estados Unidos, eles têm esse discurso de não desmatamento, mas vêm para cá com essas empresas querendo danificar o meio ambiente. Então, eles têm que ter coerência com os seus discursos, e os índios também estão fazendo isso. Se vocês têm coerência, ano passado, esse Fogo Amigo, 2019, 2020, o Fogo Amigo, né? Acho que foi de 2019, no governo do Bolsonaro, que tocou fogo numa cidade do Pará, literalmente, né? Essas queimadas, a gente está dizendo, olha, peraí, vocês estão financiando, essas pessoas estão destruindo a Amazônia. Muitas empresas boicotaram o Brasil, entendeu? Por conta disso. Então, os índios estão provocando esse boicote. É porque nós, por exemplo, nós devemos se organizar e também boicotar essas empresas que estão destruindo o meio ambiente. Não vou comprar, não quer, está destruindo o meio ambiente, está destruindo a cultura, está destruindo... Não, nós vamos nos organizar e dizer não para vocês também, porque quando começa a mexer no bolso dessas pessoas, eles ficam... Aí mexeu com eles, porque uma das formas de você mexer de fato e provocar mudanças, né? Mas a gente tem que ter essa consciência e se unir, né? Então, assim, é muito interessante ver como que tem esses conflitos, não é só no Brasil. A Célia Chacriabá, isso que eu ia falar agora, me lembrei. Eu tinha esquecido inicialmente, mas eu lembrei. A Célia Chacriabá, no Raízes, né, que esse evento que ela participou, ela falou uma coisa assim, violência. Gente, é um absurdo isso. Se formos pensar, entendeu? Então, essas violências que nós marco temporal, várias PECs, projetos de... Isso aí é mais um episódio numa história de um país que mata povos indígenas, né? Mata povos tradicionais. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Na hora de votar, de provocar mudanças, é realmente ver quem são as pessoas que estão nos representando e o tipo de proposta que essas pessoas estão fazendo. Pessoa que está 30 anos no poder aí, sem um projeto de lei que ampara o trabalhador, ampara os povos tradicionais, ampara o brasileiro, sinceramente, não deveria nem estar esses anos todos nos representando, sugando os recursos, entendeu? E só destruindo, só assim, provocando destruição, por onde passa é um rastro de destruição. Esse governo, sinceramente, para mim é o pior. E nós, como historiadores, né? Você é historiadora, assim, é muito triste. Acho que eu teria muita dificuldade em dar aula para falar sobre os presidentes do Brasil e ter que falar sobre essa pessoa. Eu acho que na minha aula pode me denunciar, pode dizer assim, olha, essa pessoa só tem uma palavra a dizer, psicopata. Vamos passar para o próximo. É isso que eu ia falar. Então, Ana Paula, você é bacana demais, viu? Estou gostando. Enfim, eu encontrei o trecho. Você estava certa, é Colômbia, mas não é o salitre, é o petróleo, que você também falou. Vou ler rapidamente, é um trecho de um parágrafo, para o grupo também. Depois eu posso tentar, não sei se esse livrinho está esgotado, mas é muito interessante. Ele fala, essa era uma ameaça muito grande, e em certo momento o ministro do Meio Ambiente da Colômbia decidiu falar com os taitas, anciões, os chefes indígenas. Chegou de helicóptero à Sierra Nevada para se reunir com eles e averiguar por que não aceitavam a exploração do petróleo, dizendo que eram territórios sagrados. O ministro perguntou por que não falavam, se era porque não queriam falar com ele, até que um disse: não, nós queremos. O problema é que temos de consultar os antepassados. O ministro perguntou quanto tempo levaria isso e o Taita respondeu: veja, depende da lua, isso nós consultamos à noite. E quem conhece sua etnologia sabe que isso é verdade, que não era uma farsa, era o que pensavam. O ministro disse que ele não podia ficar até a noite,
que o helicóptero não tinha luzes suficientes, que já havia perdido 2 horas de seu tempo conversando, foi embora e os taitas continuaram sem falar. E, claro, no dia seguinte, os jornais de Bogotá diziam: os taitas não querem falar com o ministro. Queriam falar sim, mas em seu tempo. Então, a ecologia das temporalidades é, a meu ver, imprescindível. Sim, claro, maravilhoso, Livrinho é aqui, isso. depois eu vou deixar de indicação para o grupo também. Ah, legal. Depois eu gostaria de. Porque o Boa Ventura é maravilhoso, né? Sim, É, existem vários documentários, livros. O Davi, A Queda do Céu é isso, né? A natureza não é isso que nós chamamos de natureza, e o Davi Yanomami muito irônico em algum momento, ele diz meio ambiente. Para nós não existe meio, é o todo. Nós, a natureza somos nós somos a natureza, né? Isso tem até, eu vi uma exposição no CCBB em 2000, sei lá, 2005, 2007, muito tempo atrás aí, não é tanto tempo assim, mas enfim, é um tempinho já, uma exposição sobre os Yanomamis, já tinha até uma era dos Yanomamis e tinha pinturas também dos Ticuna. E tinha um conceito, assim, uma coisa tão linda, um nome, assim, uma frase em Yanomami chamada Iapihiraquema, que é estou contaminado por ti. E aquilo mostrava o conceito, que é isso, gente. Não tem distinção entre o que é humano e não humano para os povos indígenas. Inclusive, a natureza é pessoa, é gente, é carne, outros animais, né? Toda a discussão do Viveiro de Castro sobre essa natureza, né? Que ele fala de perspectivismo ameríndio, perspectivismo, né? sim. Então, as onças, no mundo das onças, são pessoas, né? E é isso, e o que os Guarani, uma vez um Guarani me falou, não, porque eu estava à noite lá perto do rio e de repente apareceu uma onça, eu fiquei parado, porque a onça é uma pessoa. E aí começou a falar e eu fiquei assim, que isso? Eles dizem o tempo todo isso, né? São pessoas, a natureza tem humanidade, então você não pode se destruir na natureza, você está se destruindo. É o que nós estamos vendo aí, ó, muito frio, muito calor e tudo muito louco. Por quê? Por causa desses impactos. As pessoas acham que o garimpo, o mercúrio que está no garimpo, ele pode atingir os povos indígenas que estão lá, mas ele vai estar vindo nos peixes, ele vem na água, isso vai atingir a gente também. O frio, os ventos cada vez mais fortes, né? A chuva, de repente granizo, uma coisa loucura, tufões, daqui a só falta ter no Brasil furacão, enfim, porque tudo de ruim já tem muita coisa ruim. E assim, cada vez mais com essas mudanças climáticas, nós também temos, assim, podemos sofrer consequências muito mais graves, como furacões, tsunamis e tudo mais. Por que não? Não sei se tem como ter, mas de repente todas essas mudanças têm provocado, têm trazido mudanças que a gente está sentindo na pele isso, né? E desaparecimento, aumento da temperatura, desaparecimento de espécies, dos corais. Gente, isso é, né, aterramentos, enfim, tudo isso vai destruindo e uma hora a gente vai pagar muito caro por isso, né? Já estamos pagando. O Brasil hoje está vivendo uma crise hídrica. Aí todo mundo, gente, a culpa é de São Pedro que não chove. Pô, se você está destruindo, se você está, né, desmatando, como é que vai ter água, gente? Está destruindo o cerrado, está destruindo. É um absurdo as imagens que nós vimos ali do Pantanal pegando fogo. Gente, o fogo não era só na camada, o fogo estava assim, uma coisa, gasolina que eles estavam levando para botar fogo. Os animais estavam sendo queimados porque o fogo não era na superfície, no interior. Da terra. Imagina, o bicho, não, sinceramente, o que está aí, é difícil a gente chegar ao futuro, né? Mas eu acho que o nosso futuro, para a gente ver o futuro, nós temos que enxergar e perceber, assim, colocar isso na cabeça, no coração, como diz a Sandra Benites, né? Que os povos indígenas, os povos tradicionais, seus saberes, cultura, língua, são fundamentais para a existência de um mundo outro.
que essa coisa do desenvolvimento a qualquer preço, eles estão caminhando, vão destruir a Amazônia. Quando acabar a Amazônia, vai existir o quê? É gado, com carne para quem? Arroz para quem? Que nós, safra, o agro bateu recorde de arroz. Nós estamos pagando R$ 20 um saco de arroz. Uhum. Isso é um absurdo para um país que produz tanta coisa, que produz para exportação, porque a ideia é sempre isso, eles ganham dinheiro para vender, né? E nós que somos aqui os brasileiros, estamos pagando a conta, uma conta muito alta, muito salgada, e a gente tem que perceber essa questão que não tem como. Vai destruir o meio ambiente, nós vamos ali destruir remédios, nós vamos destruir potências ali, né, de possibilidades de vida, de melhora, de ter a saúde. O Brasil tem muita água, muito lençol freático enorme, mas nós estamos sem água, né? Nós poluímos. Esses dias eu estava conversando com as pessoas aqui que fazem parte do governo local, falei, olha, é inadmissível jogarmos o esgoto dentro da água e depois tratar a água, gente, isso não existe. Tem que ter uma discussão sobre resíduos sólidos, o que nós vamos fazer. Isso tem que ser urgente, já passou da hora, inclusive. No Brasil só não existe isso, gente, jogar esgoto dentro da água, lixo. As pessoas jogam de tudo dentro dos rios, né? Então, é um absurdo. Fazer assoreamento de rios, isso é um absurdo. Então, tem muitos assim, documentários que mostram como que esse olhar do indígena, né, com a natureza, com o mundo, né, que é habitado por entidades, né, espíritos, por seres que a gente não consegue ver, né? Os xamãs conseguem, nós não. Então, nós temos que acreditar e apostar que o nosso futuro é junto com os povos indígenas, com os povos tradicionais. Sem isso, nós não temos futuro. Nós não temos mundo. Uhum. Por isso, Ana Paula, foi muito interessante que eu estou aqui com os colegas, né, da rede municipal de Niterói, e há 2 semanas, a gente nesse momento está com a discussão do nosso referencial curricular no Conselho Municipal de Educação, na verdade, a minuta dele. E tem um trecho do referencial que fui até eu que escrevi, e que eu coloquei um parágrafo onde eu falo de outras epistemologias dos povos indígenas e falo de andorinhas, do vento, das árvores, chamando eles para a conversa. E aí, por vezes, uma leitura, talvez, uma primeira leitura, pode parecer que é algo só poético, né, para deixar o texto bonito. E aí eu respondi que não. É que se a gente realmente, porque é muito bonito ir para o Facebook dizer que está defendendo os povos indígenas, o Daniel Munduruku, o Ayrton Krenak. Agora, será que nós não poderíamos nos aproximar mais de pensar uma pedagogia junto com esses grupos, junto com essas lideranças? Para pensar assim, nós temos que descolonizar a nossa pedagogia. E aí, esse estranhamento que a gente tem ao chamar a andorinha, a árvore, o rio para conversa, a gente tem que começar a interrogar esses pressupostos tão racionais nossos que vê nisso de uma forma poética apenas. Enquanto eu defendo que não, que é uma outra lógica, é uma outra epistemologia. Então, se a gente quer trazer para a educação e para a pedagogia os sentidos que são mobilizados pelos povos indígenas, que entendem que a andorinha não é um passarinho que está, que bonitinho, mas que ele é um ser tanto quanto ele, e que, a depender da aldeia, do grupo, a árvore vai ser convidada a estar numa reunião. Aquele filme muito antigo do Herzog, né? Onde Sonham as Formigas Verdes. Não conheço. Nossa, é um filme tão lindo, gente. Eu vi ele na graduação. É lindíssimo, porque é toda uma discussão sobre o urânio, a exploração do urânio. Aí tem uma árvore muito importante para os índios. Aí fizeram um mercado, acho que dentro da, sabe, perto da árvore, uma coisa. E os índios têm uma relação ali toda, sabe? É isso que você estava comentando sobre o trecho do Boa Ventura, porque os povos indígenas têm um olhar, uma sensibilidade completamente diferente da nossa, né? E nós temos que estar atento para isso, porque se realmente nós queremos caminhar junto aos povos, achamos que eles são, né? Achamos não, que eles são importantes, que é parte da nossa vida, a gente tem realmente que incorporar esses discursos e
combater o preconceito, o racismo, né? Que ainda tem muito, né? E não deixar ser folclórico, né? Não Exatamente, não imaginar que é tratar como apenas uma alegoria folclórico. para algo, né? É, Então, eu exatamente. acho que você está trazendo, eu até te agradeço, né, também. Você, sem saber, você trouxe aqui uma. Eu trabalhei com Viveiros de Castro com o conceito de perspectivismo na minha Aham. dissertação, porque a minha dissertação é Ah, sobre um projeto que eu desenvolvi e eu trabalhava com a onça pintada, o mito de Oxóssi. Aí eu tinha que fazer uma discussão sobre a mitologia indígena, porque eu aham. trabalhava sustentabilidade ambiental. Mas aí Olha. eu peguei os povos indígenas pegando a onça pintada e o Oxóssi, mas isso é uma outra história. Eu acho que a gente está aqui terminando, mas você me fez lembrar também de uma frase de uma campanha que foi feita contra a construção da usina de Belo Monte. Ah, E que o Arnaldo Antunes, aham, o Palavra Cantada, aham, construíram, né? Fizeram uma música para a campanha. E tem um aham, trecho da música que eu gosto demais, que para mim é quase que um mantra, que é assim: floresta faz a diferença, faz parte de toda a crença, faz de toda a cultura. Peraí, é melhor eu cantar, para vocês é péssimo que eu cante, mas se eu não cantar, não vou lembrar. Mas assim, floresta faz a diferença, faz parte de toda a crença, de toda a cultura, de toda a ciência. Não, faz de toda a cultura, de toda a ciência, arte. Eu acho que é isso. Que é aham. interessante como os povos indígenas também colocam a dimensão da arte em tudo, porque, como É. dizia o Washington Novaes, eles têm uma vontade de beleza. Uhum. Então, eles vão fazer a comida, eles vão fazer o instrumento de caça, eles vão fazer a pintura corporal, vão fazer o adereço, vão se relacionar com a vida sempre com essa vontade de beleza. São muito alegres. Exatamente. É. Então, essa música, quer dizer, esse trecho, me faz lembrar isso, do quanto essa floresta, que também são os povos da floresta, Aham. reconhecem nela o que? O lugar do tudo, do sagrado, da ciência, da arte, enfim. Aí você me fez lembrar dessa frase também que me inspira muito. Eu acho que eu falei foi demais, e não sei se É. alguém vai fazer algum Assim, tem comentário. um documentário muito lindo sobre essa questão dos saberes. Eu vou mandar também para vocês. Foi feito pela Fiocruz com os Guarani Kaiowá. É Mboairru. Porque Mboairru é um conceito de amor, né? Para os Guarani, assim. Então é lindo. Vai falando sobre como que, apesar, né, deles viverem ali naquele meio da soja bovina, aquela violência toda no Mato Grosso do Sul, ainda tem espaços de floresta ali, de raiz, que eles usam os remédios para várias doenças, né? E aí, no final, eles mostram essa violência dos povos indígenas, esse preconceito. Então, tem uma fala de uma indígena sobre essa questão dos índios nas cidades, sobre como a cidade vê os índios, como ela desconstrói, que é, assim, muito marcante, sabe? É uma coisa assim que te choca, que vai ali no teu coração, que você se emociona muito com aquela fala, porque é isso, é muita violência, muita dor, né? Muita discriminação, muito preconceito, mas a, embora isso exista, né? Os povos indígenas estão sempre ali resistindo e se mantendo firme, né? Porque eles estão falando suas línguas, estão praticando seus rituais, suas práticas culturais e lutando. E nós temos que lutar junto com eles, porque a gente tem que se unir os movimentos, porque não dá para ficar só de braço cruzado, né? É isso, Ana Paula. Se deixar, a gente fica aqui até É, meia-noite. bom, eu É, gostaria muito de agradecer a todos, né, e todas aqui que ficaram até esse período e podem contar comigo nessa parceria para desenvolver, inclusive, projetar, fazer, planejar junto com os professores aí aulas, conteúdos, né? Porque nós temos a Lei 11.645 e é fundamental que nós possamos estudar as culturas, né, os conhecimentos indígenas. não, Fica eu à vou, eu disposição vou sempre. conversar com o subsecretário e vou ver, a gente pode marcar uma reunião, eu te mando um e-mail como Aham, ele, para a gente ver tá. possibilidades de parceria, um nível institucional que também seja Aham. interessante para vocês, não é isso? Uhum. Então, agradeço imensamente, Ana Paula. Eu As que aulas têm agradeço. sido incríveis, né? Acho que a turma também concorda, mas eu, particularmente, a aula de hoje Ah,
Eu gostei demais, porque tem coisas que me interessam particularmente, né? Ah, legal, muito Então, obrigada. queria te agradecer, né? Eu que Agradecer ao agradeço grupo a que se oportunidade. esforçou por estar aqui hoje também. Temos 22 aí. Muito É, obrigada a todos. então, Como é que é? Como é que é? Água de VT? água de EVT. Água de EVT. Isso mesmo. Eu Mas é agradeço a isso. todos os comentários. Eu acho que eu depois vou Sim. ficar aqui copiando os comentários, ler, porque na hora a gente não dá para ler tudo, tá? Mas muito obrigada, gente. Agradeço demais. E eu vou fazer uma listinha que é para não perder, porque se a gente deixar para outro tempo, a gente acaba assim, esquecendo, né? Porque são tantas coisas. Mas eu Aham. amanhã já prometo que eu vou sentar, já vou enviar assim as coisas, né? Para vocês. Eu espero que possamos nos encontrar em outros momentos aí. Foi um Eu prazer também. enorme. É sempre muito bom compartilhar e também receber o conhecimento. É importante. Água de até para É todos. isso. Água de VT para você também, Ana Paula. Espero realmente poder reencontrá-la, viu? Tá, Um muito abraço a obrigada. todos. Tchau, 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 pessoal. Uma boa gente. noite. Obrigada, Boa Ana. noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.